Olá amigos da Luta Democrática, mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós temos as mobilizações em todo o país contra o governo Bolsonaro, se é que podemos chamar este governo de governo, pois o governo que não administra a compra de vacinas, que nega a compra de vacinas que poderiam ter salvo vidas, milhares de vidas. Segundo a CPI, já tem dados na CPI que 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse feito o básico. E não é difícil a gente chegar a essa conclusão, porque se não comprou vacina no momento oportuno, se ficou contra o isolamento social está comprovado que salva vidas. Infelizmente, já perderam as vidas. E o governo não retrocede, não volta atrás, continua agindo contra a ciência, contra o isolamento social, contra o uso de máscaras, boicota a compra de vacinas, que são vacinas comprovadamente seguras, como a vacina da Pfizer. E a Coronavac, comprovadamente eficazes, ignora a compra, desfaz a compra de 46 milhões de doses, que seria da Coronavac, não responde e-mails da Pfizer, a compra de milhões de vacinas, e está agora envolvido em denúncias de corrupção. Este governo não pode continuar. Por isso as mobilizações, por isso são necessárias as mobilizações, e que sejam cada vez maiores, para que a gente expresse a nossa indignação, a nossa solidariedade com aqueles que perderam a vida, a família daqueles que perderam a vida de forma evitável, e que a gente lute pela nossa democracia, porque este governo também, ele ataca a democracia. A cada dia ele fala que não vai ter eleições. Ele foi eleito por esse sistema e os seus opositores aceitaram a sua vitória. Ninguém contestou. Ele foi eleito por vários mandatos nesta urna eletrônica. E agora que ele vê as pesquisas desfavoráveis, ele começa a atacar a democracia. Mas esse ataque não é só porque as pesquisas estão desfavoráveis. Ele sempre atacou a democracia. Ele sempre teve uma vertente para a ditadura. Tanto que ele, no seu discurso, ele homenageou, no discurso do impeachment da presidente Dilma, ele homenageou a ditadura, ele homenageou o torturador Brilhante Ustra. Por este desgoverno, por esse caos que está no país, milhões de pessoas desempregadas, que o governo não se sensibiliza em gerar empregos, não se sensibiliza nem sequer em disponibilizar um auxílio emergencial digno, com valores razoáveis para que as pessoas possam se manter nesta pandemia. Nós estamos passando o maior problema de saúde que o país teve nos últimos tempos. O maior problema de saúde que ocasionou um dos maiores, que agravou o problema econômico que já vinha antes da pandemia, em 2019, já vinha preocupante. E o governo não se sensibiliza em agir tanto na saúde ele age de forma contrária, contrariando as normas de saúde da OMS. Na economia, ele desdenha dos milhões de desempregados, com um auxílio emergencial de R$150, para que as pessoas pudessem ficar em casa com esse auxílio emergencial. Ele não quer que as pessoas fiquem em casa, isso já é política de governo. A Faculdade de Saúde Pública da USP, a Conectas Direitos Humanos, realizaram um estudo que constataram que o governo agiu deliberadamente para a disseminação do vírus. Por isso ele não quer que ninguém fique em casa, ele quer que as pessoas se contaminem para atingir uma suposta imunidade de rebanho que não existe. Nunca foi utilizada, segundo a OMS, para a contenção de epidemias, quanto mais de pandemias. Para você ter uma ideia, para o controle do sarampo,
é necessário 95% da população vacinada para conter o sarampo. Então não existe isso, a OMS alerta, não existe essa imunidade de rebanho por contaminação que o presidente, que o governo Bolsonaro defende. Por isso, diversos órgãos, diversas instituições, diversos cidadãos estão o rotulando de genocida. Inclusive tem denúncias no Tribunal Penal Internacional. Ele atua contra os indígenas também, por isso também está tendo denúncias de genocídio contra povos indígenas também. É um governo desastroso. As mobilizações estão aumentando. Essa já é a terceira mobilização. A primeira e a segunda foram um sucesso. Essa também será um sucesso, e que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, que puderem ir, que decidam pela sua democracia, pelo Estado democrático de direito, que se nós temos críticas à democracia, essas críticas não podem ser justificativas para instituir um Estado ditatorial onde não há liberdades, ao contrário do que o presidente fala, que defende a liberdade. A ditadura nunca defendeu a liberdade, nunca será um sistema político que priorize, que privilegie, que respeite a liberdade, os direitos humanos, os direitos fundamentais. Eles reclamam da democracia, mas é na democracia que os direitos são assegurados. Isso pode ser constatado. Os direitos fundamentais constitucionais são assegurados. O próprio Daniel Silveira, quando agrediu os ministros do Supremo, quando ameaçou ministros do Supremo, utilizou-se do direito para pedir a sua liberdade, utilizou-se de habeas corpus, requereu ao Supremo Tribunal Federal seus direitos garantidos na Constituição, que eles querem destruir, que eles querem fechar o Congresso e o STF. Então, observem a diferença. Se não tivesse uma democracia, ele não poderia requerer ao Supremo nem habeas corpus, nem direitos. Ele ficaria trancafiado, torturado e possivelmente até morto pelo sistema político, que não respeita, não há normas constitucionais que defendam o seu direito à vida, o seu direito à saúde. Por isso, o presidente não pode ignorar o direito à vida, que está garantido no artigo 5º da Constituição e no direito natural. Todo mundo sabe que a vida não precisa de uma Constituição para dizer que o direito à vida deve ser respeitado. Todos nós sabemos disso. Ninguém pode sair por aí desrespeitando a vida do próximo, principalmente se esse alguém é o presidente da República, que tem o dever constitucional e o dever do cargo, o dever de ofício, de defender a Constituição, de defender a vida das pessoas, de promover a saúde e proteger a vida das pessoas. E é assim que a democracia funciona. Precisamos nos manifestar. Quem concorda com o governo tem se manifestado nas ruas, e quem não concorda passou a se manifestar. Se você vai para a rua, está imunizado, mesmo assim continue usando máscara e mantendo uma distância das pessoas no máximo possível, para evitar a contaminação, que mesmo vacinado as pessoas continuam transmitindo o vírus. Não deixe de participar da sua democracia. Esse governo não merece estar governando um país como o Brasil, colocando ódio nas pessoas, atentando contra as instituições democráticas que ele jurou respeitar. Cada dia atenta contra as instituições, contra o Tribunal Superior Eleitoral, questionando a segurança das urnas eletrônicas, que ele mesmo já foi eleito por essas urnas. Ele foi eleito nesta eleição por urnas eletrônicas. Então não há por que dizer que há fraude. Primeira vez que um presidente vitorioso diz que ganhou de uma urna que tem fraude. Então ele sempre fala coisas, ele sempre coloca fake news. Tem sido retirado vídeos dele por conta de desinformação. Está atentando contra o Estado Democrático de Direito, e as instituições precisam
tomar providências e o povo pressionando as instituições para que as instituições tomem providências, porque é assim que funciona na democracia. Precisa que o povo demonstre essa indignação, que não concorda, porque ele foi eleito com um número expressivo de votos. Por isso é necessário que as instituições percebam que as pessoas se arrependeram e não querem mais esse governo, que esse governo continue, em memória das mais de 540 mil pessoas que morreram de forma de morte evitável, porque o governo defendeu tratamento precoce sem comprovação científica, recusou compra de vacinas, atuou de forma a disseminar o vírus, segundo a Conectas Direitos Humanos e a Faculdade de Saúde Pública da USP. São diversas ações e a CPI da pandemia está trazendo fatos novos, denúncias de corrupção em compra de vacinas, vacina que não tem eficácia comprovada, que não está autorizada pela Anvisa. O governo foi célere na compra, em fazer um contrato que, após as denúncias, eles voltaram atrás, mas havia um empenho, já tinha empenhado 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra dessa vacina que não tem comprovação, não tem autorização. Por outro lado, as vacinas que têm comprovação científica já estão sendo utilizadas no mundo, como a Pfizer, a Coronavac, e o governo não teve a mesma rapidez para a compra. Pelo contrário, recusou comprar vacinas da Pfizer. E quando o ministro Pazuello falou que compraria 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente o desautorizou. E sempre está falando contra vacinas, sempre está falando contra isolamento social, sempre está falando contra os lockdowns dos governadores e prefeitos. E com certeza salvaram vidas, porque se não tivesse sido feito nenhum lockdown nesse país, eu acredito que você imagina que muito mais pessoas teriam morrido. E agora nós temos o perigo da variante Delta, que está se disseminando pelo mundo, já está aqui no Brasil, e nós estamos flexibilizando. Eu fiz um vídeo há alguns dias, esse vídeo, a variante Delta poderá ser a principal variante, e poderá também diminuir a eficácia das vacinas. Portanto, o Brasil está flexibilizando no momento errado e inoportuno. Então, hoje é o dia de mobilizações. Espero que, se você possa ir, que vocês que estão nas mobilizações, meu parabéns nessa luta da democracia, porque se hoje nós temos a democracia, foi porque muitos lutaram, assim como vocês agora que estão nas ruas, fortalecendo as ruas. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.